Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch, a peça Bonitinha Mas Ordinária ganha nova montagem no Sesc Santo Amaro. Essa peça é do Nelson Rodrigues, protagonizada pela primeira vez por uma família negra. E para falar conosco, o nosso contato agora é com o ator, o produtor cultural e também o diretor desse espetáculo, o Bruce Gonlewski. Bruce, bem-vindo ao Baruch, tudo bom? Tudo ótimo, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, divulgando esse espetáculo, que é um espetáculo que eu adoro, que é o Bonitinha Mas Ordinária. Muito bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, prazer é nosso, viu, Bruce? Bem, vamos falar, né, dessa peça que 62 anos, década de 60, essa peça foi feita pelo Nelson Rodrigues, e é atual, né? Mas eu queria que você falasse dessa nova montagem que você está trazendo, porque parece que não mudou muita coisa não, infelizmente, né, Bruce? Olha, é muito atual, porque fala de um Brasil que não muda, né, de uma elite, que é uma elite opressora, exploradora há 500 anos. Esse é um dado interessante da peça, né? Como que essa família que simboliza essa elite, né? Vamos dizer, essa elite do atraso, né? Para citar aí o Gessé de Souza, que é um historiador interessante, como que essa elite está aí no poder há muitos anos, né? E tem esse embate, né? Tem essa luta aí entre essas classes mais privilegiadas, abastadas e os mais pobres. Isso é um dado importante da peça, né? A peça fala de ética, né? O quanto que o ser humano se vende, qual é o preço, né? O quanto que o ser humano pode se prostituir moralmente, né? Eticamente, e vender a alma, né? Para o dinheiro e para o poder inescrupulosamente, né? De forma corrupta. Então a peça fala de corrupção, fala de ética, mas também fala de amor. E é curioso porque as pessoas riem muito, né? Por onde a gente passa, o Nelson é impressionante, porque ele tem um conhecimento da alma humana, né? Da psique humana, e o público ri, né? Diante da podridão, diante dessas faces mais sombrias do ser humano. Tem a questão racial da peça também, que é importante, né? Quando eu reli a peça para montar, me incomodou a questão racial, porque o Nelson, de alguma maneira, está inserido num Brasil patriarcal, ainda mais naqueles anos, né? Patriarcal, machista, racista. E hoje em dia essa linha é muito tênue, né? Entre a denúncia e a afirmação de uma situação racista. Então, tem personagens que se referem a outros como, por exemplo, criolões, né? Hoje em dia isso é criminoso, né? Você não pode mais chamar alguém de criolão dessa maneira, mas a gente manteve isso, e quando eu li a peça, eu falei, olha, eu sou um cara branco, da zona sul do Rio de Janeiro, eu não posso fazer uma peça só com brancos, sabe? É importante ter uma heroína, uma personagem protagonista negra. Isso foi uma coisa que me veio assim que eu reli a peça, e é isso, é uma nova montagem desse clássico de Nelson Rodrigues. E Bruce, o Nelson, né, como você citou, ele é impressionante como ele consegue desnudar a sociedade, nos colocar em frente a um espelho, né, e refletir sobre tudo isso, a hipocrisia que a gente tem no nosso país, né? O quanto isso ainda está enraizado, essas questões. Queria que você comentasse, né, a primeira vez que realmente, como você falou, tem um protagonista e tem um elenco negro, né, para trazer essa narrativa em cena. É muito importante a gente ter essa heterogeneidade, né, no elenco. Porque o Brasil é isso, né? O Brasil é diverso, é plural, não dá para ter um elenco só branco, né? E é um elenco interessante porque tem muitas idades também, muitas experiências diferentes, tem atrizes e atores de 20 e poucos anos e até quase 80 anos, né? Tem um ator de 80 anos, então é uma gama muito interessante, né? De possibilidades e de personalidade, né? Assim, é um elenco grande, né? Interessante também fazer teatro com tanta gente em cena, né? É uma festa, né? Mas realmente eu não tinha visto a Ritinha, por exemplo, que é a protagonista, ser uma protagonista preta, por exemplo. Nunca tinha visto isso. E tem um filme dos anos 60, por exemplo, que é interessante, eu gosto do filme, mas a família da Ritinha é uma família que mora no subúrbio carioca
mas parece uma família rica, uma família da zona sul do Rio de Janeiro, e na verdade é uma família pobre, preta, né, com uma mãe solo, negra. Então a gente quis retratar essa realidade do Brasil. Você é ator também, inclusive você está com o musical do Raul, que você saiu, mas volta ainda esse ano, está fazendo novos trabalhos, você não para, inclusive acho que tem outra peça que vai acontecer, ou está acontecendo no Rio de Janeiro, e você está no Sesc Santo Amaro aqui com a Bonitinha Mais Ordinária. Essa questão do ator e diretor, essas duas visões que você tem, fala um pouquinho para o nosso ouvinte, Bruce, como é que é isso para você? Está em palco ou quando está dirigindo? Exatamente, eu estou fazendo Raul Seixas também, né? Tá parado esse mês o Raul Seixas, o musical. Em setembro retorna em turnê nacional. Raul Seixas, o musical, a gente esteve em São Paulo quase que o ano inteiro, agora metade do ano, né? O primeiro semestre. E eu estou estreando Hamlet, do Shakespeare, aqui no Rio, como ator e diretor. E eu sempre fui ator, né? Eu comecei como ator a minha carreira e fui virando diretor muito naturalmente, através do meu trabalho como produtor, né? Comecei a escolher os personagens que eu queria fazer, textos que eu queria montar, e naturalmente comecei a me interessar pela iluminação, pelo cenário, pelo figurino, por uma técnica dos atores, né? Por um sistema, uma metodologia de interpretação dos atores. Então foi muito natural ter virado diretor. Mas eu me considero essencialmente um ator, né? Quando eu tenho que fazer check-in, profissão, né? Preencho lá a minha profissão, eu coloco ator. Mas virei produtor, diretor, muito como consequência do meu trabalho de ator. Vamos falar um pouquinho dessa equipe que você formou aqui para o Sesc Santo Amaro, para trazer Ordinária, Bonitinha Mais Ordinária. Falar um pouquinho do cenário, do figurino, da trilha sonora, aqui para o nosso ouvinte, Bruce. Maravilha, eu tenho trabalhado com uma equipe de profissionais muito competentes, grandes artistas que têm uma parceria comigo há alguns anos. Nelo Marrese no cenário, Maria Calu no figurino, Marcelo Alonso Neves na trilha sonora, né, na direção musical e na trilha sonora original, produção do Luiz Prado, que também é um dos realizadores do projeto, idealizadores também, o Emílio Orciolo Neto, que idealizou o projeto, ele não está fazendo essa temporada porque ele está gravando, né, série, novela. O Emílio Orciolo fazia o Edgar e agora foi substituído pelo Paulo Verlins, que é um grande ator, carioca. Temos no elenco Lorena Comparato, Gitma Vibranovski, Alexandra Richter, entrando agora também, Cláudio Gabriel, indicado a prêmio como Peixoto, Alexandra Medeiros, Carol Pismel, também dividindo o personagem com a Lorena Comparato, a Sol Miranda, que faz a Ritinha, o Júnior Vieira, também fazendo Alírio e Peixoto. É tanta gente no elenco, tanta gente que eu esqueço às vezes, mas são muitos atores, é um elenco maravilhoso, uma equipe dos sonhos, sabe? Sim, e toda essa equipe, essa produção, você também é produtor, né? Eu tenho que Bruce. falar também, eu esqueci, mas tenho que falar da Elisa Tandeta, que é minha iluminadora e assistente de direção, e a Elisa Tandeta é uma parceira de muitos anos também. Legal. E a presença também do Sesc, né, como apoiador da nossa cultura, da nossa arte. Queria que você, como ator, como artista, falasse um pouquinho disso aqui, da importância de ter essas instituições e também parceiros que apoiam a nossa cultura, os nossos artistas também, e valorizar a nossa cultura e os artistas também, né, Bruce? Que é muito importante a gente sempre falar isso, né? O Sesc é realmente maravilhoso no Brasil inteiro, né? O Sesc atua de uma maneira muito importante em relação à cultura, ao teatro, às artes plásticas, à música, né, ao cinema. O Sesc realmente é um dos grandes apoiadores, patrocinadores da cultura brasileira, né? A gente realmente precisa do Sesc no Brasil. A temporada aqui no Sesc Santo Amaro vai até quando? Dias, horários, ingressos? Até o dia 7 de setembro, né, no Sesc Santo Amaro, os ingressos são baratos, né? O Sesc tem essa política também interessante de democratização, né, de possibilitar o ingresso e o acesso mais barato para o grande público, né? Então a gente está 4 semanas no Sesc Santo Amaro. Não percam, Bonitinha Mas Ordinária, de Nelson Rodrigues. Vale a pena assistir essa montagem, porque é uma nova montagem, uma nova releitura desse clássico brasileiro. Já se tornou um clássico, né, no Brasil. Sim. Tem muitas montagens. Inclusive teve há pouco tempo uma montagem
do Nelson Baskerville, em São Paulo também, eu não assisti, mas é um ótimo ator, diretor, maravilhoso. E é sempre bom estar montando esse texto, né? O Nelson, ele precisa ser montado, discutido, debatido, porque ele fala da alma do Brasil. Com certeza. Mais informações, canais de contato, Bruce? Procurem lá nas nossas redes sociais, né? Bonitinha Mais Ordinária, a gente tem uma página, lá vocês podem se informar no Instagram, na página do Bonitinha Mais Ordinária, vocês me encontram também no @Bruce Gonlewski, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Maravilha. Bem, hoje em dia a gente tem essa internet a nosso favor, né? Essa tecnologia toda que a gente sempre busca utilizar da melhor forma possível. E acontece isso, você está em São Paulo com essa peça e também está com uma no Rio, né, Sim. como você falou. Então, também passar o serviço, porque como é uma rádio online, vai estar no YouTube, então fica para todo o Brasil, né, quem está visitando o Rio, quem está visitando São Paulo e quer assistir um belo espetáculo, em São Paulo vai ter Bonitinha Mais Ordinária, no Sesc Santo Amaro, e você está onde no Rio? Fala um pouquinho dessa peça e o serviço, Bruce. Em São Paulo, no Sesc Santo Amaro, com Bonitinha Mais Ordinária, aqui no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, com Hamlet, de William Shakespeare, um clássico também em inglês, né, um dos maiores clássicos da dramaturgia universal. Eu estou dirigindo e fazendo o próprio Hamlet também até o dia 8 de setembro. Então eu espero vocês em São Paulo com Bonitinha Mais Ordinária e no Rio com Hamlet. Bruce, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch, como sempre. É um espaço para a gente divulgar, fomentar a nossa cultura, a nossa educação e também de diálogo, né? Para a gente conversar sobre esses temas. Parabéns aí, sucesso para você e toda a equipe em todos esses projetos que você desenvolve aí. Obrigado, eu que agradeço. Conversamos na Rádio Baruch, no portal baruchnews.com, com o ator e diretor o Bruce Gonlewski, que apresenta em São Paulo a peça Bonitinha Mais Ordinária, em uma nova montagem no Sesc Santo Amaro, protagonizada pela primeira vez por uma família negra. A peça estreia em São Paulo a partir do dia 15 de agosto e a temporada segue até o início de setembro, com grande elenco.